E aí galera, bem-vindos mais uma vez aqui com o Dark Soul. E hoje eu vou falar das minhas primeiras impressões sobre Amazing Spider-Man, mas não o jogo, mas sim o filme que eu vi nesse sábado. E antes de ver o filme tinha visto algumas críticas de pessoas que entendem, né, que são fãs assim como eu e você, mas também cheguei a ler uma crítica de pessoas que dizem que são os críticos de cinema, os entendidos. Pra falar a verdade, eu nunca liguei pra crítica de cinema. Tem gente que leva a sério, fala, cara, não, o cara é um profissional, avalia aquilo, aquele outro. Eu falei, meu, pouco me importa a avaliação de um profissional, sinceramente. Me importa se eu gosto ou não do filme, se vai me entreter ou não, né? Uma avaliação de um profissional, eu não preciso disso, eu sinto muito. Hoje em dia, eu não preciso de um cara que fala que é um crítico de cinema. Se ele só faz isso na vida, então ele tá condenado à morte, porque tem coisa muito melhor pra ele fazer. E no caso eu prefiro muito mais opiniões de pessoas como eu, né? Pessoas que gostam do tipo, que buscam entretenimento, uma boa adaptação, que curte HQs, né? Então esse tipo de pessoas que eu gosto de ouvir a opinião. E até mesmo por isso, por hoje, eu vou passar a minha primeira impressão sobre o filme, né? Que assisti há pouquíssimo tempo e já vim aqui gravar para poder falar sobre ele. E justamente é bom a gente sempre ter da mesma pessoa as duas opiniões, que seria assim, aquela do primeiro momento que você sai do filme, que às vezes você tá empolgado, você tem aquele primeiro contato, né? E depois uma opinião pós, com mais calma, depois que baixou a poeira, começa a analisar outros pontos que muitas vezes naquele primeiro momento você não vê. Mas de modo geral, até começando pelo fato de algumas pessoas criticaram, porque, pô, agora fazer um novo filme, uma nova filmagem do Homem-Aranha tão recente, né, que já teve aí uma trilogia e essa geração já viu essa trilogia e agora vai ver tipo um reboot, né, alguma coisa começando do zero. Será que é a coisa? Não é só por dinheiro e tudo mais? Bom, com certeza o pessoal fez, por um lado, primeiro ponto, pensando em dinheiro, em lucrar com a franquia. Ponto. Né? Vamos fantasiar sobre isso. Mas por outro, é até bom assim, eles aproveitarem essa onda que nós estamos agora na era herói do cinema, né? Então todo mundo quer aproveitar essa onda aí que a Marvel fez com os Vingadores, né, com o Homem de Ferro e tudo mais, aproveitar esse mercado aquecido para justamente lucrar com isso. Tá errado? Sinceramente não. Se eles querem lucrar, não tem erro, não tem problema, não tem um erro na questão de querer ganhar dinheiro. Mas a forma como é feita faz toda a diferença. Então se eles querem ganhar dinheiro, tá bom, mas que queiram ganhar com um trabalho decente. Não venha empurrar lixo pra gente. E o Homem-Aranha, o Amazing Spider-Man, eu acho que ficou. Eu gostei. Vou ser sincero, eu gostei do filme, eu gostei da impressão, ele me arremeteu a HQ, sabe, como vamos dizer, aquela mesma sensação de você ler uma HQ, ele conseguiu fazer me dar essa impressão. Que o outro filme foi bacana, foi legal, mas eu via como um filme mais, realmente, é um cinema. Não me deixava muitas conexões, assim, não dizer de forma proposital, mas me dá a sensação mesmo de uma relação um pouco mais próxima da HQ. E esse Homem-Aranha fez isso. Ele me deixou com uma imagem bem mais próxima da HQ, principalmente algumas tomadas, né, de ação, da movimentação dele pelos prédios, algumas cenas que eles davam aquele close que era bem estilo desenho da HQ mesmo. O balançar de teias dele pela cidade, algumas posturas que ele fazia. Na HQ eles colocaram esses pequenos detalhes em algumas curtas cenas do filme, que realmente como se fosse uma referência. Achei isso muito bacana, foi bem legal. Fora outro ponto que, até voltando à questão do críticos de cinema, onde eu li, um dos que eu li, falava que o filme é legal, tal, mas não é o filme do Homem-Aranha. Você esperava ver mais, não sei o que lá, você esperava, bom, chega-se o pressuposto que se espera ver o personagem do qual dá o título ao filme. Isso é meio que óbvio, mas não a um ponto cego igual esses críticos. Porque assim, o filme é do Homem-Aranha, mas antes de tudo, o Homem-Aranha é Peter Parker. E o filme foca
muito na história do começo do Peter Parker. Ele não é assim focado só em Homem-Aranha fazendo suas peripécias pelos prédios, em lutas e em ações frenéticas. Não, não é isso. Se você espera um Homem-Aranha com ações frenéticas, né, dele mascarado fazendo 300 mil coisas o filme inteiro, não é o seu filme. O filme é bom, sim, é bom, eu recomendo você assistir, porque eu achei que ele casou perfeitamente a origem tipo do Homem-Aranha. Na verdade, eu achei que ele foi uma ótima adaptação. Não querendo dizer adaptação no sentido de pôr nos quadrinhos no cinema, mas o que seria assim, o primeiro filme que conta a origem de algum personagem, de algum super-herói. Eu achei que ele foi muito bem nesse ponto, porque ele mostrou o Peter Parker. O filme é do Peter Parker, da sua origem, do seu desenvolvimento, sendo como Homem-Aranha, a relação dele com a Gwen, né, com a Gwen Stacy, que a Emma Stone faz, que também tá muito bacana o papel dela, a atuação tanto dela, mas como o Andrew Garfield, a atuação dele tá muito boa. Ele tá melhor do que o outro ator que fez a trilogia antiga do Homem-Aranha. Ele atuou muito bem, gostei muito da atuação dele. O jeito dele de mostrar o Homem-Aranha atual, jovem, vamos dizer, nossa realidade que vivemos hoje. Ele atuou, passou a emoção, conseguiu passar a emoção do personagem, dos personagens sendo um adolescente, um moleque, e que acabou se tornando um Homem-Aranha. E que, aliás, o filme tem no começo, ele dá meio que uma corrida assim, do momento que acontece a cena onde Peter Parker é mordido pela aranha e vai se tornar o personagem em si, da picada à aparição dos poderes, de repente foi assim, foi no estalar de dedos. Achei que foi muito rápido, foi um pouco forçado olhando nesse lado, mas porém, apesar de tudo isso de ser um pouco forçado, ele deu dinâmica ao filme. Deu uma boa dinâmica no filme. Foi forçado? Foi. Foi muito rápido? Foi. Mas se encaixou no filme. Ficou bom. Não ficou uma coisa presa, uma coisa chata. Ele deu uma dinâmica, ficou engraçado. E não querendo fazer spoilers, né? Mas vamos dizer assim que ele foi picado, de repente os poderes dele, né, em curto espaço de tempo, meio que apareceu por completo. E vamos dizer que essa aranha veio embutida com Kung Fu, né? Porque o cara não só desenvolveu os poderes, aumentou seu reflexo, toda essa percepção de ambiente, né? Tem que é o instinto de aranha que o personagem tem, que ele usa, né? Até que deixa ele mais ágil, porque ele prevê alguns ataques, surpresas. Mas ele também, de repente, do nada, um cara que não sabia fazer muita coisa, de repente começou a bater por instinto, né? Então isso foi meio forçado, mas ficou legal, deu uma dinâmica legal nisso, tirando o enfoque dele aprendendo a lidar inicialmente aí com seus poderes, desenvolvendo até o fato de desenvolver o disparador de teia, que mostrou pouco, mas acho que foi o suficiente. Não ficou enfocado de como ele desenvolveu, fez aquele equipamento eletrônico, vai disparar a teia. Não ficou forçando, eu acho que ficou bom. Ficou perfeito para isso, não deu muito enfoque. Deu uma explicação, justificou rapidamente lá, deu sequência no filme, não deixou a emoção do filme cair. O filme mantém, vamos dizer assim, meio que do começo ao fim, um nível de atenção onde ele não dá muita queda. Ele te entretém bem não dá muitos picos, né, de ação, mas mantém aquela média assim que é totalmente agradável. Eu fui acompanhado, né, as pessoas que estavam comigo gostaram também do filme, até pessoas que não conhecem o personagem nas HQs, conhecem só pelo cinema, desenhos e tudo mais, também curtiu. Então fica uma ótima recomendação. Se você gosta de HQ, você gosta do personagem ou gosta de outros super-heróis, não acompanhou o Homem-Aranha, ou só acompanhou por desenho, ou pelo menos pela trilogia antiga, vá assistir que vale a pena, porque tá legal, tá muito bom. Tá bom no sentido de que a interpretação do Andrew tá boa como Peter Parker, da Emma também como Gwen, tá boa a atuação. Só achei que ficou um pouquinho meio estranho aí o Lagarto, que era o vilão do filme, mas a história ficou boa com ele também,
Porque assim, a intensidade não dava pra fazer, eu acho que uma coisa muito intensa no primeiro momento, ainda mais porque o enfoque do filme era justamente a origem dele, era esse o se tornar um Homem-Aranha, a sua relação com a Gwen, que é a relação que existe, né, nos gibis, que foi primeiro contato aí dele, né, amoroso. E tirando outros detalhes assim que você percebe do filme, que eles criaram uma amarração com as indústrias do Sr. Osborn lá, a Oscorp, né? Agora isso me deu um branco agora. A Oscorp montou uma relação com essa empresa que justifica o que aconteceu, ainda mais com o personagem Lagarto, quando ele surgiu, com a própria origem do Homem-Aranha, que é amarrada à história dos seus pais, que isso é um ponto diferente do gibi, que assim, a história clássica que eu conheço. Os pais, além do fato de eles terem morrido, isso fez com que eles fossem criados pela a tia May e o tio Ben, nada... não tinha mais nenhuma outra relevância dentro da história. E aqui eles criaram uma situação com os pais dele, que foi o ponto-chave para todos enrolar a história desse filme, e com muitos ganchos para um próximo filme. Então esse é um ponto bem bacana, que eles fizeram uma amarração assim, meio que puxando, teórico, assim, entre aspas, pro real. Me conseguiu associar, fazer acreditar que aquilo é possível, né? A história do filme é possível, os fatos são possíveis, o personagem do Homem-Aranha me passou de que aquilo é possível, de aquilo é como se fosse real. Me deixou uma ótima impressão em relação a isso. E só um detalhe, né, que eu praticamente não vou falar muito mais do filme para não querer dar spoiler, né? Fica aqui minha recomendação, vá sim assistir o Homem-Aranha, que vale a pena. E tem só uma cena que, se vocês puderem, observe quando o Homem-Aranha vai querer ir atrás do Lagarto, num caso que parece ser os esgotos, mas é um esgoto muito limpinho. Então eu creio que ali não seja o esgoto, seja, vamos dizer assim, não vou lembrar o nome certo, mas assim, para fluir a água como se fosse a água da chuva, algumas estruturas que tem nos Estados Unidos, mas era para ser o esgoto, mas é um esgoto muito limpo, fica esse detalhe também. E o que o Homem-Aranha, ele monta um esquema ali de teias nessa cena no filme, não vou especificar muito bem, que é justamente para não fazer você perder o momento da cena, onde ele coloca a clássica câmera fotográfica dele. Mas quando você assistir, eu quero ver se você, vendo essa cena e vendo a clássica câmera fotográfica dele, se você que conhece dos gibis, para você vai ser normal, porque você já acompanha, já sabe. Mas mesmo você que conhece e quem não conhece o personagem, observa e me diz por que aquela câmera está lá, qual a justificativa, para ver se você sabe me dar essa resposta. Bom, gente, era um vídeo, na verdade, assim, um comentário curto para dizer sobre o Homem-Aranha, que vale a pena, vai assistir, é diversão garantida, vá com seus amigos, com a sua namorada, que não tem erro. Realmente ficou uma boa adaptação, e eu espero, né, que siga aí uma trilogia, uma sequência de filme, que sigam esse ritmo, porque realmente ficou bom. Não dá os mais céticos ou mais cricas reclamar, falar, tá uma merda o filme, tá não sei o que lá. Não, o filme está bom, valeu a pena refazer. Dá pra fazer, tipo, agora começar a aumentar a escala, fazer cada filme muito mais foda. E fique, né, só observar aqui antes que eu esqueça, e fique um pouquinho no final do letreiro, que há uma cena, um gancho de uma cena extra a isso. E também uma coisa que eu quero observar, que vocês quem é fã vai adorar ver a cena que aparece o Stan Lee. É uma cena muito legal, muito engraçada, onde ele aparece carimbando ali o filme do Homem-Aranha, que também merece comentários depois pra galera que vê aí, que ficou realmente legal, ficou 10. Bom, galera, então vou me despedindo aqui. Valeu pela presença de vocês que está vendo o nosso vídeo. Lembre de dar um joinha, favoritar, e bom filme, vai lá aproveitar que realmente vale a pena. Valeu, fui.